Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Pastor Eliel Rosa, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal, Canal Pastor Eliel Rosa. E nesse vídeo eu quero falar com você sobre provações, Eu vou tentar melhorar a iluminação, ficar num ponto que a iluminação fique melhor. Sobre provações. É muito comum nós vemos as pessoas, elas às vezes ficarem questionando sobre as provações que elas passam. Elas questionam, elas dizem assim, poxa, por que eu preciso passar por isso? Por que eu tenho que passar por tudo isso? Por que eu tenho que enfrentar isso? Será que Deus não está vendo isso que eu estou passando? Será que Deus não está notando essa luta que eu estou passando na minha casa, na minha família, no meu lar? E às vezes esses questionamentos eles vão enfraquecendo a nossa vida, enfraquecendo a nossa fé, eles vão fazendo a gente se distanciar cada vez mais de Deus, e isso é extremamente perigoso. Por isso eu quero usar esse vídeo para poder incentivar você e para poder falar com você sobre esse tema. Veja bem, quando nós passamos por provações, meus irmãos, na verdade tudo que Deus quer de nós é que nós possamos aprender um pouco com aquilo que nós estamos passando. Nós temos às vezes uma concepção errada de que Deus ele nos prova para Ele ver até onde a gente pode chegar. Isso não existe, porque isso vai contra a onisciência de Deus. Na verdade, a prova não é para Deus ver onde a gente pode chegar, porque o próprio Tiago vai dizer que Deus não dá para nós nenhuma tentação subhumana além daquela que nós podemos suportar. Na verdade, a provação que nós passamos, que nós vivemos, é para que nós possamos nos conhecer, é para que nós possamos ver o quanto nós acreditamos em Deus, é para que nós possamos ver o quanto nós cremos em Deus. Então Deus faz a gente entrar em algumas provas, algumas lutas, para que a gente possa mostrar para nós mesmos o quanto nós temos confiança em Deus. As provações, na verdade, elas só servem para nos melhorar, elas só servem para fazer a gente se tornar mais forte. Hoje você passa por uma provação que talvez você pense que você não vai aguentar, e de repente quando você vê, você passou por ela, e no domingo você está lá na igreja louvando ao Senhor, engrandecendo o Senhor novamente, você fica sem saber como eu passei por isso, porque não obstante Deus nos colocar nas provações da vida, as provações que nós passamos, elas não são provações solitárias. Parece que nós estamos solitários, mas durante todo o tempo Deus está conosco. Quem aí já não ouviu sobre a história das pegadas na areia? Muita verdade aquela história. Porque quando nós pensamos que nós estamos sozinhos, na verdade é o momento em que Deus está mais nos ajudando, mais nos auxiliando para que a gente possa enfrentar as provações da vida. Mas é muito comum no meio da provação a gente desfalecer, é muito comum no meio da provação a gente pensar que não vamos prosseguir, que não vamos seguir em frente. Quando nós olhamos na Bíblia, nós vamos ver vários personagens que também passaram por esse efeito, passaram por provações e ficaram pensando, mas o que será de mim? Eu não quero mais passar por provações e pensar em desistir, pensar em voltar para trás, mas no dia seguinte eles já estavam lá lutando e pelejando novamente. Então é comum a gente querer voltar. O que não é comum é a gente voltar. É comum a gente querer parar. O que não é comum é a gente parar. É comum a gente querer desistir. O que não é comum é a gente desistir. A vontade de parar você vai ter, a vontade de desistir você vai ter, o questionamento você vai ter, mas você precisa seguir em frente, crendo que Deus só prova aqueles a qual Ele ama. Deus só corrige, Deus só admoesta, Deus só ajusta aquelas pessoas que Ele ama e que Ele tem um carinho especial. Eu queria, ainda falando de provação, lembrar para você a história dos seus filhos. O seu filho, às vezes, você precisa que ele aprenda algumas coisas, mas só que tem coisas que o seu filho vai aprender que você não vai conseguir ensiná-lo didaticamente. Você precisará que ele passe por alguns experimentos para que a partir desses experimentos que ele passar, ele possa, enfim, conseguir aprender aquilo que você precisa que ele aprenda. E assim é Deus com você. Deus coloca você em alguns experimentos para que você aprenda na prática o quanto você é dependente de Deus, para que você aprenda na prática o quanto a sua família é dependente de Deus, para que você veja na prática o quanto a sua casa é dependente de Deus. Então, a palavra que eu quero trazer sobre provação para você hoje é essa. Se você está sendo provado, se Deus está provando você, se você está passando por uma luta, isso é sinal que Deus quer fazer de você uma pessoa muito melhor. Isso é sinal que a próxima prova que você passar, você estará passando de uma maneira muito mais estruturada, porque Deus está estruturando você, Deus está preparando você. Agora eu queria que você fosse lá no livro de Apocalipse, que você lembrasse de tudo aquilo que Deus diz para as igrejas de Apocalipse, para aqueles que venceram. Porque por mais que nós passamos por provas, por mais que nós passamos por lutas, por mais que às vezes a gente tenha que dizer, como Abacuque diz, em Abacuque 3, 17, 18, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, que o produto da oliveira minta, nos currais não haja mantimento,
ainda que as ovelhas do currais acabem, ainda que as vacas da malhada sejam todas mortas, ainda que o trigo seja acabado, ainda que eu não tenha absolutamente nada, ainda que tudo que eu precise, materialmente falando, não esteja ao meu alcance, todavia ainda assim eu vou me alegrar no Senhor e vou exaltar o Deus da minha salvação. No meio da prova você precisa decretar isso, você precisa declarar, porque o que Deus quer de você é que você diga de fato que o que faz você estar do lado dele não é aquilo que ele te dá, mas é o quanto você precisa e você necessita que ele seja o seu Senhor. E aí, naquele grande dia, você escutará da voz do próprio Deus: vinde benditos de meu Pai, possui por herança aquilo que eu tenho preparado para vocês desde a fundação do mundo, desde o início dos séculos. Ao que vencer, sentará com o Senhor no trono. Ao que vencer, regerá as nações. Ao que vencer, terá um novo nome. Ao que vencer, terá uma coroa na sua cabeça. Ao que vencer, reinará com o Senhor. Porque a sua prova não serve para matar você, mas a sua prova te serve para poder colocar você na condição de filho, do filho que Deus quer que você seja, do filho que vai morar no céu, porque Deus tem preparado grandes coisas para você. E eu termino esse vídeo dizendo para você: nenhuma provação dura o tempo todo. A sua pode estar quase acabando. Você só precisa persistir, seguir em frente. Não abandone Cristo, não abandone o Evangelho. Assim como Jó teve hora que teve vontade de parar, ele seguiu em frente, porque ele sabia que o Redentor dele vivia. E num grande dia, Deus deu a vitória para ele e mostrou que durante todo o tempo ele permanecia com ele, conduzindo ele por aquela luta. A provação pode vir, mas você vai seguir em frente, porque Deus vai dar força a você para que você siga em frente. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Se inscreva aqui no canal para me ajudar e, em nome de Jesus, receba a força de Deus para vencer todas as suas provações. Graça e paz, fique com Deus.